O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bom dia! Bem-vindos, estudantes do terceiro ano, a essa aula de língua portuguesa. Sou o professor Joelson e estarei com vocês no decorrer dessa aula, que, como eu disse, será de língua portuguesa. Bem-vindos também responsáveis, pais que acompanham essa aula. Bem-vindos professores que já apontam no chat. Vamos juntos conhecer a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia a presente aula? Vamos então para a tela. Temos na tela a seguinte habilidade do currículo paulista: EF15 LP2B. Confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura do gênero textual. Olha, eu quero destacar na nossa habilidade aquilo que a gente vai fazer no decorrer da aula, que é a leitura do gênero textual, ou seja, a leitura de um texto. E para a gente ter aí uma pista de qual texto nós vamos ler, qual será o texto que iremos explorar através da leitura, vejam o título da aula. As roupas novas do... Será que vocês conhecem algum conto, algum texto que tem um título semelhante a este? As roupas novas do... Vocês conseguem completar esse título e lembrar aí de um conto que vocês já conhecem, que está presente inclusive no material de vocês, do Ler e Escrever? E então, os professores estão apontando aqui do Imperador, as roupas novas do Imperador. Será esse o título da aula? A gente vai pensar um pouco mais sobre isso na próxima tela. A gente tem aí o título incompleto do texto que faremos a leitura. E se não fosse as roupas novas do Imperador? Poderia ser as roupas novas de quem? Se o conto, por acaso, não for esse, poderia ser qual, com um título parecido? As roupas novas do rei, disse a Prosenilda. Poderia ser as roupas novas do rei? Sim. Poderia ser as roupas novas do Kaique? As roupas novas do Raul? As roupas novas do André? Eu poderia brincar, então, com esse título, com o título desse texto, e aí criar uma outra história, um outro conto? O que vocês acham, estudantes do terceiro ano? Acham que sim? Sim, isso poderia acontecer. E foi isso que eu fiz nesse conto. Esse conto que já é conhecido de vocês, As Roupas Novas do Imperador. Observem aí. As roupas novas do... Vamos conhecer o título? Imperador. Será que ficou certo isso aí, professor? Você se enganou? Será que está escrito Imperador errado? Não, foi de propósito, já adianto para vocês. As Roupas Novas do Imperador é o conto que faremos a leitura a seguir. As Roupas Novas do Imperador. Vamos então para o texto? Vocês já conhecem o título, que é As Roupas Novas do Imperador. Observem a primeira ilustração para esse texto. Vocês pensam no que quando olham para essas imagens? Podemos pensar aí em um tempo, uma ideia de contagem do tempo? Vamos conhecer o primeiro parágrafo? Enfim, o primeiro parágrafo de As Roupas Novas do Imperador. Há muito, muito tempo, quando se contava o tempo com ampulhetas, havia um homem indeciso, muito poderoso e vaidoso. Perceberam então aí no primeiro parágrafo por que eu resolvi chamar o texto, chamar o conto de As Roupas Novas do Imperador?
Vocês conseguem entender a partir desse primeiro parágrafo? Havia um homem indeciso, poderoso e vaidoso. Já temos aí alguma pista? Acredito que sim. Vamos avançar então? Poderíamos afirmar que o homem era o imperador de seu povo, mas não era bem assim que ele era chamado. Seria comum se lhe chamassem de o imperador, mas não. Seu apelido nada secreto era emperrador. E por qual motivo o chamavam assim? Por qual motivo o chamavam dessa maneira? Pense nisso, nesse momento, antes de avançarmos juntos. Pensem, por que ele era chamado de emperrador? No parágrafo anterior, vocês tiveram aí alguma pista do motivo pelo qual ele era chamado de emperrador? O parágrafo anterior aponta que ele era indeciso. Uma pessoa indecisa tem dificuldade de tomar decisões, então, não é? Porque ele emperrava todo o tempo, a Pro Sandra disse, porque ele perdia muito tempo tomando decisões, emperrava nas decisões a Pro Paula. Vamos confirmar isso, então, no decorrer do texto? Ele era o imperador com o apelido de emperrador, então. Vamos avançar? Temos aí mais ilustrações, duas ilustrações, aí um campo de trigo e temos aí milho verde, milho. Podemos pensar em alguma ideia para essas ilustrações e temos o parágrafo. O imperador emperrador, ao se ver diante de uma importante decisão, como por exemplo, escolher se seu povo plantaria trigo ou milho, emperrava. Ele emperrava. Então, ele tinha dificuldade de decidir, não é? Conhecido como emperrador. Ao decidir se o seu povo deveria plantar milho ou trigo, emperrava. E como é que será que essa história vai se desenrolar? Vamos acompanhar? Uma pilha de papéis. O que eu penso em uma pilha de papéis? Posso pensar, então, no papel importante de um imperador que tem muitos documentos e decisões importantes, não é? E essas pilhas de papéis querem me dizer o quê? Eu posso pensar o quê olhando para elas? E na história e no contexto que a gente já tem. Posso pensar nas decisões e posso confirmar ou não com o parágrafo. Vamos lá? Sim, emperrava e não conseguia decidir. As decisões importantes ficavam emperradas em sua mesa. Eram pilhas e mais pilhas de documentos sobre os quais ele não conseguia decidir. Por isso era chamado de emperrador, então. Percebem? Não consigo decidir se os cavalos devem passar por cima das pontes como os cavalgadores ou se seria mais prudente fazê-los dar a volta por outro caminho. A gente conferiu aí uma das falas do nosso personagem imperador emperrador, em dificuldade de decidir se os cavalos deveriam passar por cima da ponte ou se deveriam dar a volta. Vamos continuar então? Não conseguia decidir se os guardas do castelo deveriam usar roupas mais justas, alinhadas ao corpo, ou modelos mais bufantes. Vejam aí, vejam a dificuldade do imperador. Não sabia se os guardas deveriam usar calças bufantes ou calças mais justas. Ah, que indeciso, que emperrado mesmo, hein? Mas vamos acompanhar o nosso personagem na nossa história.
não conseguia decidir se na sobremesa deveriam lhe servir pudim ou um doce de abóbora. Nossa, vocês conhecem alguém tão indeciso assim? Conhecem alguém com tamanha indecisão? Ele era emperrado mesmo, não é? Olha, não sabia nem na sobremesa o que pedir, se era um doce de abóbora ou se era um pudim. Essa era uma dificuldade do nosso imperador e emperrador, personagem dessa história. Cada documento que lhe era apresentado pelo Conselho de Anciãos, com as decisões a serem tomadas, tornava ainda mais grave o estado de emperramento do nobre. Sabendo da situação do imperador que emperrava, quero dizer, do emperrador, um jovem mascate se apresentou no castelo como aquele que teria a solução para o estado confuso de Sua Majestade. Vejam só que grave a gente viu nesse trecho. Então, diante das pilhas de documentos, o emperador tinha uma grande dificuldade de tomar decisões. E chegou um dia em que apareceu no castelo, quem? Um jovem mascate. Vocês sabem o que é um mascate? Um jovem mascate, um jovem vendedor. Um vendedor ambulante. E o que será que esse jovem queria no castelo? Ele certamente sabia da história do imperador e emperrador, que era bem conhecido na sua região. O que esse jovem queria chegando no castelo? Bom, ele se apresentou como aquele que teria uma solução para o estado confuso de Sua Majestade. Olha só, parece algo assim mágico, não é? Será que era um remédio? Será que era uma pílula? Será que era um chá poderoso? Qual seria a solução? Será um artefato mágico? Um objeto? Será que ele queria enganá-lo? Será que ele não queria ajudar realmente? Será que ele estava fazendo uma propaganda enganosa de que teria aí a solução, mas na verdade não teria? Será que era através de magia? Como será que o nosso jovem mascate iria resolver esse problema do imperador que emperrava? Imaginou aí comigo quantas possibilidades? Vamos lá! Quando o emperrador soube do desejo do jovem de vê-lo, com uma proposta de cura para indecisão, emperrou e não resolvia se receberia ou não o vendedor. Resolvo que não receberei aquele que quer ser recebido. Mas dali a instantes, não posso. Se eu resolver que não receberei o vendedor, já terei resolvido. E não consigo. Depois de pensar um pouco mais, resolvo que não resolverei se receberei ou não receberei aquele que quer ser recebido. Não vou. Se eu resolver que não receberei o vendedor, já terei resolvido. E não posso. Não consigo. Vejam só que confuso o personagem desse conto, não é? Conseguiram entender a profundidade do problema do personagem imperador que emperrava? Ele era confuso mesmo. E ele fugia de cada momento de tomar decisões. Não dizia nem que sim e nem que não. Se esquivava de tomar decisões. Fugia das decisões. O que será que vai acontecer então, aí, depois desse trecho do conto que já é conhecido por nós, através desses momentos de leitura? E então, a gente tem aqui indícios. O Conselho de Anciãos, observem, depois de o Conselho de Anciãos, nós temos o Conselho de Anciãos, temos as reticências,
e nós vamos continuar o conto. Vocês vão me ajudar a escrever um final para esse conto na nossa aula seguinte. Nós vamos iniciar, então, explorando as possibilidades e na nossa próxima aula, que acontece ainda hoje, eu volto para a gente concretizar aí essa escrita do final desse conto. Esse foi o nosso momento de leitura com o imperador, emperrador, que era o nosso personagem. As roupas novas do emperrador. Vamos então pensar aí em possibilidades para a gente terminar esse conto? Imaginem vocês aí, vamos conversar sobre possibilidades. O que o Conselho dos Anciãos, o o Conselho dos Anciãos fez para que a situação aí tivesse um outro final, para que tivesse uma solução, para que tivesse aí um andamento, um prosseguimento. E então, o que o Conselho de Anciãos fez? Qual foi a providência? Decidiram por ele, disse a Paula. Então, o Conselho de Anciãos, podemos considerar que decidiu por ele que ele teria que receber o jovem vendedor. Pode ser assim? Então, decidiu que o imperador receberia o vendedor. Eu vou registrar isso, porque a gente já vai se preparando para a nossa escrita. Então, o Conselho de Anciãos determina que o vendedor seja recebido. Então, eu vou registrar essa ideia, apenas uma ideia. Determina que o vendedor, o jovem mascate que aparece no texto, seja recebido. E então, estamos planejando aqui como vai acontecer o nosso final. O Conselho de Anciãos vai determinar que o vendedor seja recebido. E depois disso, o que acontece? O imperador conversa, recebe então, já que ele estava sendo obrigado, então a gente poderia colocar que o emperrador conversa com o vendedor. Tudo bem? Vamos continuar assim? O emperrador, eu vou trocar de cor, o emperrador conversa com o vendedor. E então, e aí, depois dessa conversa, o que é que fica estabelecido? O que é que fica estabelecido entre a conversa dos dois? Qual é a novidade que esse vendedor apresenta? Qual é a solução que ele apresenta para o emperrador? O vendedor apresenta uma solução? Que solução é essa? Então, bom, o vendedor apresenta a solução. O vendedor, o jovem mascate, o vendedor apresenta a solução. Que solução será essa? Essa solução pode ser em forma de muitas coisas. Um espelho mágico que fará o imperador deixar de emperrar. Essa solução pode vir, como eu já disse, de muitas maneiras diferentes. Vamos retomar aqui. Primeiro, ele determina que o vendedor seja recebido. Quem determina? O Conselho de Anciãos. Depois, o emperrador conversa com o vendedor, já que ele foi obrigado a receber o vendedor pelo Conselho de Anciãos. Em seguida, o vendedor
apresenta a solução. Vamos pensar aí qual será essa solução, gente. Olha, essa solução, a gente está organizando aí informações que a gente vai trabalhar no nosso final do conto. Qual será essa solução? Eu vou lembrar uma coisa, na verdade, o título do nosso texto é As Roupas Novas do Emperador. Então, me parece bem justo que a solução esteja ligada às roupas, não é? Até porque, para a gente aí ter uma coerência, para ter uma coesão, a gente precisa fazer essas roupas terem um sentido, né? Dentro de um contexto. Roupas novas. Então, esse vendedor poderia apresentar aí roupas novas. O que vocês acham? Faz sentido o que estou dizendo? Vamos lá, então? O vendedor apresenta a solução. A solução é uma roupa. A solução é uma roupa. Mas não é uma roupa comum. É uma roupa encantada, mágica, não é? Acho justo. A solução é uma roupa encantada. Encantada. E, para finalizar, na verdade, a gente já tem aqui um breve roteiro do que vai acontecer no final. Nós já determinamos que o final vai acontecer assim. A solução é uma roupa encantada. E aí, então, o emperador, ele é transformado? O emperador se transforma? O emperador deixa de emperrar, não é? Fica curado do seu estado de indecisão. Ele passa a ser um imperador decidido. Então vamos colocar assim, como emperador era o apelido, ele poderia mudar de apelido, vocês não acham justo? Vamos trocar o apelido dele? Porque depois dessa solução, depois dessa roupa que foi adquirida para essa finalidade, ora, ele vai ter aí uma outra vida, né? Ele tem outras características, ele vai ter conseguido então superar esse estado de indecisão, de emperramento. E como é que ele vai se chamar? Ele vai ser chamado como? Qual será o apelido dele? Porque até então o apelido é Imperador Emperador. Mas não será mais desse jeito. Imperador decidido, a Pro Sandra apontou ali. Então vamos chamá-lo de Imperador decidido. A solução é uma roupa encantada. Ele passa a ser chamado de decidido. Ele passa a ser chamado de decidido. Esse, então, é o planejamento do conteúdo. Nós fizemos nesse instante o planejamento do conteúdo. O planejamento do conteúdo que estará no nosso final, que escreve... Que estará no final da história, que escreveremos logo mais. Planejamento do conteúdo. Então, para a nossa próxima aula, nós vamos utilizar essas informações. Vamos repassar para deixar bem claro? Bom, nós já vamos iniciar a nossa próxima aula a partir desse texto, continuaremos trabalhando com ele. Nossa aula já está se encerrando, foi aí as roupas novas do emperador. Eu vou deixar a tela para que vocês possam avaliar e nós retornamos com as roupas do nosso querido personagem. Tchau, tchau, até logo mais.
em mais uma aula de língua portuguesa. Tchau, gente! Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Franciele e essa é mais uma aula de Educação Física. Estão preparados? Eu estava com muitas saudades. Claro que comigo está a professora Joyce. Isso! Olá, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e estou aqui para acompanhar mais uma aula de Educação Física. Vocês estão animados? Eu sei que o dia está meio chuvoso aí. Será que tem alguma cidade aí, professora Fran, que está calor? Não sei, e aí, será? Aqui na cidade de São Paulo tá bem chuvoso o dia, mas vamos esquentar, né, professora? Então vamos aí, galera. Bora levantar aí para esquentar. Ó, Serra Negra está abafada, já falaram. Olha só, mas tá chovendo em Serra Negra, professora? Bauru, muito calor, Olha Piracicaba. que gostoso. Ah, os do interior sempre é uma delícia, né, professora? Acho que o problema tá sendo aqui em São Paulo. Isso, é, muita chuva, mas aqui também tá abafado, apesar da chuva, né, professora? Sim, está quente, né? Isso mesmo, que E aí, legal, hein? do que será que vai ser a aula de hoje, você sabe? Eu não sei, hein? Mas eu estou com suspeitas. Estou com suspeitas e estou achando que vai ser muito divertido. E, ó, essa professora Fran, vou falar, ela tem cada ideia, ela fuça, ela pesquisa. Os professores aí de Educação Física trazem várias contribuições que a gente usa aqui nas aulas. E eu tenho certeza que a aula vai ser bem legal, né, professora? Já aproveitando, fica o meu agradecimento para todos os professores de Educação Física que estão sempre compartilhando muitas ideias e sempre que eu posso eu dou um jeitinho de trazer para cá, né, Pro? Sim, muito legal. Sempre aprendendo, essa troca é muito importante e só quem ganha é você, estudante aí de casa, porque olha só, mesmo nós estando longe das quadras, né, que é onde a gente gosta de brincar, olha quantas brincadeiras diferentes os professores aqui que trilharam esse ano aqui na Educação Física, a professora Mara, a professora Fran, já trouxeram tantas coisas diferentes e olha, e vários alunos compartilham os registros com a gente, colocam o pai, colocam a avó, colocam os irmãos, colocam o cachorro para brincar e brinca e se diverte. Isso que é o melhor, né, professora? E a gente adora assistir, né, e ver a participação deles depois. Sim. Então, vamos fazer a leitura da habilidade da aula de hoje. Olha que título! Ai, olha, eu vou falar que eu sou suspeita. Eu estava falando para a professora Fran que eu sempre adorei brincar disso. O título da aula é Tapete de Dança. Código da habilidade EF03, EF10. Identificar os elementos constitutivos comuns e diferentes. Ritmo, espaço, gestos em danças do Brasil, incluindo as de matrizes indígena e africana. Então, olha só que legal, uma habilidade aí, EF03, EF10, habilidade aí para os professores nos auxiliarem, divulgando aí para os outros professores no decorrer da aula. Então, tapete de dança, olha só, professora, quem nunca foi aí em algum lugar aí brincar daquelas máquinas de dança, ou tem também videogames que tem o tapete de dança, mas aqui, quem não tem fica sem brincar, professora? Você vai trazer uma máquina aqui para o estúdio pra gente brincar? Não. Não, professora? Eu vou ensinar a fazer, um jeito bem facinho. Isso mesmo. E lembrando, né, nós estamos num processo de retomada, então essa é uma habilidade lá do segundo bimestre, mas estamos caminhando até chegar no quarto bimestre. Eu sei que vocês já tiveram bastante dança, por isso eu decidi trazer algo um pouquinho diferente, tá? Por isso que a gente decidiu construir aqui um tapete de dança na aula, né? Então, uma perguntinha para vocês. O que existe de igual e de diferente nas danças? O que será que tem, Vamos Pro? pensar. Dança, então, dança nós sabemos que tem vários estilos. Tem samba, tem frevo, tem vários estilos, mas em todos esses estilos que são diferentes já, o estilo já é bem diferente um do outro, tem mais rápido, tem mais devagar. Olha só, já falei mais rápido, mais devagar, o ritmo. Olha só, as batidas, o tempo, Os gestos, os passos. Olha só quantas coisas tem de diferente, professora. O professor Luiz falou a cadência, né, o movimento do corpo, tudo isso muda. Sim, Todos muda, esses estão presentes na dança, mas ela vai mudando de uma
para Você gosta outra. de dançar, professora? Eu gosto, e você? Também eu gosto muito. Isso não quer dizer, alunos, vocês aí que pensam, ai, a professora deve, se ela gosta é porque ela deve dançar muito bem. Não, eu gosto de dançar porque eu me sinto bem, tudo, e não importa se você dança esquisito, se você dança diferente, o que importa é você gostar e se sentir bem, não é, professora? Isso, então, o que temos de igual é que todas têm o seu ritmo, os seus movimentos, todas as danças têm isso. E o que tem de diferente é porque os ritmos e os movimentos são diferentes entre elas, né? Entre outras coisas também. E aí agora eu vou perguntar para vocês, relembrando, né? Lá no segundo bimestre teve a dança de Gana e a dança da hora do alimento, que é uma dança lá de Camarões. O que há em comum nessas danças? E o que há de diferente entre elas? Será que eles vão lembrar disso, Pro? Olha só, a gente fez lá atrás, tem um tempinho, mas eu lembro porque foi bem divertido. Nós aprendemos os movimentos dessa dança. Sim. Olha que legal. Ó, estão falando... Tem de danças que exigem vestuário sim, diferenciado. muda, né, de uma para outra, é uma diferença que tem. Movimento, expressão corporal, diferença, cada uma tem seu estilo e ritmo. Isso mesmo. Então vamos lá ver o que há em comum nessas danças. Ambas são de matriz africana. Dança de Gana e Camarões são ambas de matriz africana. E o que tem de diferente entre elas? Os gestos, ritmos, música e o espaço utilizado. Os gestos, ritmo, música e espaço estão presentes nas duas danças, só que são diferentes entre elas, é o que faz a gente conseguir diferenciá-las, né? Sim, o professor também colocou que a história de cada uma, né, Isso. também é bem diferente, realmente. E também fizemos a catira. Vocês lembram o ritmo dessa dança? Eu lembro, professor. Deixa eu ver se eles estão espertos, né? Sim. Porque essa aula aí a gente fez, eu lembro que eu que já estava nessa aula também. Tem uma... Sim, eu lembro que era... Vamos ver aí se eles lembram o ritmo dessa dança, será? Olha só, eu já tô dando uma dica aqui, ó. Será que os estudantes lembram? A gente recebeu vídeo dos estudantes dançando, né? Sim. E foi muito legal. Então, os gestos envolvem batidas de pé e mãos, mas e o ritmo? Ele é rápido, ele é devagar, ele é médio, né? Intermediário ali. O que vocês acham? Vocês lembram disso? Quem lembra aí, pega a catira aí, que a catira apareceu também na aula de artes, apareceu na aula de educação física. Que legal, hein? Nós utilizamos duas músicas, né? Então, a diferença, né, entre elas é que variou de uma música para outra. Uma das músicas, ela era muito mais rápida, a outra ela era um pouquinho mais devagar. Mas a tendência é que seja uma dança mais de ritmo mais acelerado. Bem marcado pela viola, Isso. né? Muito legal. Então, vamos ensinar para vocês como construir um tapete de dança, tá? Para isso, vocês vão precisar de folhas coloridas, 4 cores, pode ser EVA também, tesoura sem ponta para cortar, a menos que você já compre a folhinha num tamanho cortado, e fita adesiva. Aqui nós iremos utilizar como comando o PowerPoint ali no fundo, mas vocês também podem construir as plaquinhas de comando, que também são feitos com palitos de sorvete, no caso, folha colorida da mesma cor das folhas que estarão no chão e cola ou fita adesiva para colar, tá bom? No caso aqui, nós não iremos utilizar essas fichas de comando, mas na casa de vocês, talvez vocês prefiram, para não precisar construir, né, ali o PowerPoint, então é uma alternativa. Nós vamos trazer aqui na aula hoje, nós cortamos o papel cartão em 2 partes e colamos aqui no chão diretamente. Vocês conseguem ver 4 cores diferentes. Quem não tiver essas folhas coloridas, também pode marcar o piso de casa, né? Fazer um quadrado com fita durex, fita adesiva colorida. Agora tem essas fitas adesivas bem baratinhas aí, né? Sim. E aí pode fazer os quadradinhos no quintal, no chão de casa. E o que importa é isso, ou pegar uma folha, pegar o giz de cera e pintar a folha. O que importa é vocês colocarem os cartões, cada um de cores diferentes, né, E eu também vou dar uma outra variação que não envolve a cor, né? Mas, ó, aqui tem um outro jeito. A gente colou EVA numa caixa de papelão, né?
E ela é mais fácil de você transportar de um lado para o outro. Mas nesse caso aqui, nós utilizamos cola quente. Se vocês decidirem fazer desse jeito, peça ajuda para um adulto para não se machucar. Caso decida colar o papel cartão diretamente aqui na caixa, vai ter que esperar um pouquinho para secar, se não for com a cola quente, né? Também tá falando que pode riscar o chão com o giz colorido, aí tem que ver se os pais permitem, né? Ou giz de lousa, né, também, que aí sai mais fácil com água. O que importa é ter 4 variações de cores, porque são isso que vai indicar, né, os movimentos. Caso não queira fazer a variação com cores, você pode fazer a variação com símbolos, né? Por exemplo, um coração, uma estrela, um triângulo, um círculo, ou então as setas apontando para cima, para os lados e para baixo, ou até mesmo números, tá? E aí até fica às vezes mais fácil de produzir o seu tapete de dança. Só lembrando que na hora que você produzir o seu tapete de dança, se você fizer com números e você for utilizar a placa de comando tem que ser no mesmo sinal ali de baixo, né? Então, aquelas plaquinhas que você mostrou é para em casa, por exemplo, vai brincar eu e o meu irmão. Aí, põe uma música qualquer e aí eu vou marcando, vou falando as plaquinhas, vou mostrando as plaquinhas e é onde você vai pisar. Isso. Por isso que se chama placas de comando, né? Isso mesmo. Por exemplo, se a professora Joyce levantasse a placa verde, eu teria que ir para a placa verde. Sim. E assim por diante. Isso mesmo. Tá? E aí, preparada? Então, alguém pediu. Oráculo, você pode colocar a tela cheia só um minutinho que alguém quer tirar print? Aqui, como vamos brincar juntas, quem vai comandar as plaquinhas será o oráculo. Isso. Que legal, hein? E aí nós colocamos algumas cores diretamente aqui no PowerPoint, né? Para ficar mais fácil. Mas caso uma das pessoas não queira brincar, tem essa alternativa. A gente poderia fazer assim, eu levanto a plaquinha, a professora Joyce dança e depois a gente troca. Será que É um ele jeito, vai né? ser bonzinho com a gente ou ele vai complicar, hein? Olha lá, hein, oráculo. E aí, ó, vamos dançar? Estão preparados para isso? Quem está preparado para dançar? Quem não puder fazer isso aqui agora, só presta aí atenção, se diverte com a gente depois. Sim, faz mas vão lá, imitando né? a gente, Vão aí vão imitando, dançando isso e depois mesmo. vocês construam o tapete. Então, ó, eu vou pedir para soltar o som da primeira música que a gente tem e aí o oráculo vai, ó, mudando o PPT com as cores e a gente vai seguindo o comando que aparecer aqui atrás na nossa tela, tá? Ó. Tá aparecendo, ó. E o importante é ir tentando seguir o ritmo da música, né, Pro? Sim. Ó. Vamos lá, agora amarelo. Os gestos, eles podem ir inventando. Quer inventar um gesto aí, Pro? Pra gente imitar? Mudou. Mudou. Ó, o professor Luiz falou que pode ter alguém dando comando de voz também. Sim. Vamos ver. Ó, brilhantina. Opa, que é assim? É. Opa. E essa música tá boa, né? Ela Tô tá. me divertindo. Mas será que vai ficar fácil Tô assim? me divertindo aqui. Será que vai ficar fácil assim? Tô com medo, hein? Não sei Tá não, muito hein? gostosinho aí, ó. E você aí de casa tá fazendo? Vamos dançando aqui com as pro, depois você faz o tapete, né? A professora Joyce. Ó, agora mudou. E agora vai vir uma nova música aí. Essa foi fácil, Essa hein? Me foi. diverti, Essa hein? foi pra começar. Me diverti essa. Vamos lá. E aí, como será que é a outra? Quer que mais rápida? Aí já começou aqui, ó. Opa, só no rosa. Ó, vamos dançar.
pode usar 3 apoios? Pode. Se a gente decidir colocar uma terceira cor, dá pra utilizar a mão também. Aí fica mais difícil, mais desafiador. Fica. Isso mesmo. Opa! Dançar é bom demais, né, professora? Ah, eu adoro. Ai, o pessoal tá se divertindo aí, hein? Quero ver o pessoal fazendo tapete, confeccionando tapete. Opa. Ó. E aí temos aê. mais música aí. Vamos Muito lá? legal. E os pontos? E os pontos, E os hein? pontos. Vamos lá. Alguém falou pra gente tirar. Ó, o oráculo tá acelerando. É, ele tá querendo. Ó, vou girar. Agora que tá numa cor só, dá pra girar. Pronto. Ó. Muito legal, adorei, gente. Olha só, e vários comentários, né? As professoras gostaram. Dá até pra fazer uma ginásticazinha. Dá, aí e tal. super. Muito legal, professora. Que música será que eles mais gostaram? Pra gente dar uma repetida aí. E aí agora a gente vai incluir uns gestos na música, tá? Sim. Que música que vocês preferiram? A primeira, a segunda ou essa, a última? São ritmos diferentes mesmo. A primeira tava bem devagarinho e tal. E Ó. primeira, segunda, terceira. Escreveram justamente primeira, segunda e terceira. Tá difícil agora. A terceira, a última, a primeira, Olha só, vamos ver a última. Então eu vou pedir pro oráculo colocar mais uma vez a última e aí a gente vai acrescentando uns gestos aí, tá bom? Ixi, é a mais rápida essa última, hein? Acrescenta os elementos da ginástica, beleza? Vamos lá. Eu vou... Opa!
Aqui, né, Fran? Ah, é brilhante. Ó, o gingado, gingado. Dá pra ir abaixando também, ó. A gente vai usando os vários planos também que a gente tem. Pro Joyce, eu vou te imitar agora. Faz um gesto aí que eu te imito. Tá. Só o verde, pronto. Para de pressão. Imitando os animais. Próximo de uma cor só a gente faz panela de pressão. Tá. Bora. Dá pra ir trocando, ó. Agora tá animada, hein? Isso mesmo. Vamos variando os movimentos. Muito legal, hein? Olha só. Ah, a prof. Ana Paula, lá do Caça Sampolini, falou que também pode usar setas. Isso mesmo, a professora Sim. Fran falou. E eu adorei. E eles podem usar muitas outras músicas aí, os ritmos que eles mais Totalmente. gostam. Variar o ritmo, né? Colocar um sertanejo, um funk, aí coloca uma bem clássica, aí instrumental. Já pensou? Aí vai variando rapidinho. Que legal, hein? Adorei a Isso mesmo. brincadeira. Aí agora, ó. Opa! Vou pedir pro Oráculo colocar lá na última tela. Tá mudando aí nossas... Ó, as formas Ó, imagina geométricas. Ó, qual dessas músicas você achou que tem o ritmo mais rápido? A Foram primeira, 3. a segunda ou a terceira? E aí, o que os alunos, os estudantes estão achando? Acho que deu para reparar que começamos É. mais lento e aí a terceira era muito mais rápida, né, Isso, professora? a professora Bianca já falou a terceira. E aí, quais planos e direções nós usamos? Lembrando o plano alto, médio, baixo, direção, frente, trás, lado. E aí? Será que eles prestaram atenção nisso? Nós ficamos mais em cima, mas tentamos variar A gente um pouquinho, desceu né? um pouquinho ali, Sim. né? Ó, a professora Eliane falou que poderia também usar músicas com ritmo africano. Ó, que legal. Super. Aquelas danças que eles fazem, muito legal, né, professora? Dá. Eu não sei dançar, gente. Eu só Também me não. animo. Então, eles estão falando, né, que nós usamos todas as direções, né? E a gente acabou ficando mais no plano alto, mas a gente acabou mudando um pouquinho de plano. E você acha que é possível criar outros gestos nessa brincadeira, nesse tapete de dança? A gente pode incluir gestos, criar outros gestos? Ah, sim, eles foram dando várias dicas, fazer os movimentos da ginástica, imitar animais, fazer os próprios gestos, assim, que são típicos, né, de algum estilo Sim. específico, igual a gente fez da brilhantina, assim, que legal. E dá super, por exemplo, se a gente quisesse colocar a música da Catira e fazer no Sim, estilo já da pensou? Catira, Ficar batendo, né? batendo na mão. Na batendo. cor. Já Também pensou? dá. E aí fica esse desafio para vocês aí de casa. Coloquem uma música que vocês gostam, no estilo que vocês gostam e dancem o tapete de dança. Pode ser o ritmo que vocês preferirem. E se quiser resgatar lá a Catira lá de trás e fazer, mais divertido ainda, Ah, né? com certeza, porque olha, era difícil, tinha que ter bastante coordenação. Imagina você prestar a coordenação da Catira e ainda o comando das cores. Bater mão, bater pé e prestar atenção no comando das cores, olha só. E lógico que a gente também pode ir aumentando aqui o número de cores e também os comandos que vão aparecer, né? E aí, essa foi a nossa aula de hoje. Nós fizemos o tapete de dança, falamos sobre ritmo, espaço e gestos. Ficam as redes sociais para vocês marcarem a gente fazendo a atividade e o formulário para vocês avaliarem as aulas. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho, né, Pro Joyce? Ah, eu me diverti muito, adorei estar aqui com os estudantes do terceiro ano, com os colegas no chat e dançando aqui com você, professora. Isso Muito obrigada mesmo. pelo convite, isso mesmo. Então,
Até a próxima, sexta-feira tem mais e um beijo, pessoal! Tchau! Olá, bom dia! Bem-vindos, estudantes do terceiro ano, a essa aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Joelson. Vocês já estiveram comigo em uma aula de língua portuguesa. Nós vamos dar praticamente continuidade à aula que nós já tivemos. Bem-vindos também professores, pais e responsáveis que acompanham essa aula pelos canais do Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Na nossa aula de língua portuguesa, há instantes atrás, antes da aula de educação física, nós fizemos uma aula de leitura, lembram? Estávamos lendo um texto chamado As Roupas Novas do Emperador. E o título daquela aula era As Roupas Novas do... com reticências, assim, para a gente pensar. Mas nessa aula, o título aparece completo e vejam. As Roupas Novas do Emperador. A disciplina é a língua portuguesa e a habilidade do currículo paulista, sobre a qual se baseia essa aula, é uma outra habilidade. Nós vamos usar o mesmo texto, mas para uma outra proposta. Atenção! Planejar e produzir com certa autonomia contos, fábulas, lendas, entre outros textos do campo artístico-literário, mantendo os elementos próprios das narrativas ficcionais, narrador, personagem, enredo, tempo, espaço e ambiente. Para essa aula, As Roupas Novas do Emperador, vocês já têm aí uma pista da nossa última aula do que nós iremos fazer. Nós vamos criar aí, escrever um final para esse conto. E nós já organizamos, não é, o conteúdo para a escrita desse final. A gente vai reler esse conto juntos na tela, de uma maneira um pouco mais breve do que aconteceu na primeira aula. E a gente vai, então, para a escrita do final, que já está planejada por nós. Nós planejamos juntos. Eu vou retomar o planejamento com vocês no momento oportuno também. Vamos reler o texto desde o início? Para esses momentos em que a gente precisa reescrever o conto, a gente não pode ter preguiça. A gente precisa revisitar o texto 1, 2, 3 vezes. O tempo aqui na telinha da TV, na telinha do aplicativo, na telinha do celular, ele é muito diferente, não é? Do tempo que a gente tem em sala de aula e da maneira que a gente lida com o tempo e com a atividade. Então, a gente não pode se confundir. Para uma atividade de reescrita, a gente revisita o texto que a gente tem que continuar várias vezes. Nesse caso, é a reescrita de um final. Então, a gente vai revisitar o texto, a parte do texto que a gente já tem pronta. Vamos lá? Para um momento de leitura? Vamos lá, juntos. As Roupas Novas do Emperador, estudantes do terceiro ano. Vamos lá. Temos aí a ilustração do nosso personagem Emperador. E vamos à leitura. As Roupas Novas do Emperador. Vamos, então, iniciar a nossa leitura. Opa! Já vou me acertar, agora sim. Há muito, muito tempo, quando se contava o tempo com ampulhetas, havia um homem indeciso, muito poderoso e vaidoso. Poderíamos afirmar que o homem era o imperador de seu povo, mas não era bem assim que ele era chamado. Seria comum se lhe chamassem de o imperador, mas não. Seu apelido nada secreto era Emperador. E por qual motivo o chamavam assim? O imperador Emperador
ao se ver diante de uma importante decisão, como, por exemplo, escolher se seu povo plantaria trigo ou milho, emperrava, sim, emperrava e não conseguia decidir. As decisões importantes ficavam emperradas em sua mesa. Eram pilhas e mais pilhas de documentos sobre os quais ele não conseguia decidir. Não consigo decidir se os cavalos devem passar por cima das pontes com os cavalgadores ou se seria mais prudente fazê-los dar a volta por outro caminho. Não conseguia decidir se os guardas do castelo deveriam usar roupas mais justas, alinhadas ao corpo, ou modelos mais bufantes. Não conseguia decidir se na sobremesa deveriam lhe servir pudim ou um doce de abóbora. Cada documento que lhe era apresentado pelo Conselho de Anciãos, com as decisões a serem tomadas, tornava mais grave o estado de emperramento do nobre. Sabendo da situação do imperador que emperrava, quero dizer, do emperrador, um jovem mascate se apresentou no castelo como aquele que teria a solução para o estado confuso de sua majestade. Quando o emperador soube do desejo do jovem de vê-lo com uma proposta de cura para indecisão, emperrou e não resolvia se receberia ou não receberia o vendedor. Resolvo que não receberei aquele que quer ser recebido. Mas dali a instantes, não posso. Se eu resolver que não receberei o vendedor, já terei resolvido. E não consigo. Depois de pensar um pouco mais, resolvo que não resolverei se receberei ou não receberei aquele que quer ser recebido. Não vou. Se eu resolver que não receberei o vendedor, já terei resolvido. E não posso, não consigo. O Conselho de Anciãos. Chegamos então ao ponto em que daremos continuidade. Já temos um planejamento para aquilo que nós vamos escrever a partir desse ponto. Vocês lembram o que nós fizemos? Nós fizemos um momento de leitura novamente e nós já temos um planejamento aqui. Eu vou mostrando para vocês, nós vamos retomando aí de acordo com os acontecimentos, aquilo que a gente precisa considerar para a escrita do final do nosso conto. Bom, nós planejamos que, de acordo com o que está escrito e com o que nós queremos escrever, os próximos passos na escrita deverão apontar aí que o Conselho de Anciãos, vejam, determina que o vendedor seja recebido. O Conselho de Anciãos vai determinar isso. Primeiro, determina que o vendedor seja recebido. Depois disso, o emperador, que tanto resistiu, ele conversa com o vendedor, já que ele não teve escolha, foi obrigado a receber, ele conversa com o vendedor. Nós planejamos isso na aula anterior, não foi? E então, nessa conversa, olha o que acontece. O vendedor apresenta a solução. Isso, João e Nicole, que bom que estão conosco.
O vendedor apresenta a solução. Vejam só. A solução é uma roupa encantada. É uma roupa encantada. Nós estabelecemos que a solução viria por meio de uma roupa por causa do título, lembram disso? As roupas novas do emperador. E com essa mudança toda, vejam o que nós determinamos então, escolhemos que ele passará a ser chamado de decidido e não mais de emperador. Então o apelido dele passa a ser decidido. Mudança de nome. Vamos então me acompanhar aqui numa escrita do final, de acordo com aquilo que nós planejamos para o final desse conto? Vamos lá? Estudantes, acompanhem com atenção. Nós escolhemos escrever dessa maneira, mas poderíamos ter escolhido fazer de maneiras diferentes. Então, o Conselho de Anciãos, como que eu devo dar continuidade para isso? Pensem comigo, o que eu devo escrever? O Conselho de Anciãos determina que o emperador receba... O Conselho de Anciãos resolveu dar um basta na situação. Posso escrever assim? Vamos lá registrar? O Conselho de Anciãos resolveu... Opa, mas com uma cor escura. Deixa eu pegar uma cor que vai aparecer bem... Não a tela escura, professora, a caneta escura. Então, o Conselho de Anciãos completando, resolveu dar um basta, acabar, não é? Dar um basta na situação. Na situação. E o que fez? Para que ele resolveu? Por que ele resolveu dar um basta? Para que o emperador desemperrasse, não é? Vamos continuar? Para que o emperador desemperrasse. Vamos escrever assim? Dizendo agora o motivo? Para que o emperador desemperrasse. Pensamos no motivo. E como que esse basta foi caracterizado aí? Que basta foi esse? Ordenou então o quê? Providenciou para que o vendedor fosse recebido, não é? Já que o emperador não queria resolver isso, o conselho resolveu pelo imperador. Então vamos colocar isso também no nosso texto? Isso deve estar contido no final, para a gente manter aí os elementos, não é? Até o final do texto, para realmente configurar uma continuidade. Vamos juntos? Então, ordenando que o vendedor fosse recebido. Ordenando para quem? Ordenando para o imperador, não é? Ordenando que o vendedor fosse recebido. Muito bem. O Conselho de Anciãos resolveu dar um basta na situação para que o imperador desemperrasse, ordenando que o vendedor fosse recebido. Ah, e o imperador? Não teve escolha, não é? Então, sem escolha, o imperador
O imperador recebeu o jovem, não foi? Recebeu o jovem rapaz. Recebeu o jovem rapaz. E então? E o rapaz? O que o rapaz fez? Ponto final. Isso eu já vou voltar a tela para o Josane. Eu vou voltar e a gente vai conseguir conferir, tá bom? Vamos, então, receber o jovem rapaz. E o rapaz teve que se posicionar, falou alguma coisa, chegou a hora dele dizer, não é? Ele disse o que, então? Vamos, então? O que o rapaz poderia ter dito? As possibilidades são muitas. Então, o rapaz foi logo dizendo, vamos pensando nisso. O rapaz foi logo dizendo. Depois de dizendo, devo colocar 2 pontos, não é? Foi logo dizendo. O que ele foi dizendo? Vista essa roupa. Olha só. Vista essa roupa. Me pague R$1.500. 1.500 moedas, acho que fica melhor para o conto. Vista essa roupa, me pague 1.500 moedas. E deixe de ser emperrador. E então, vista essa roupa, me pague 1.500 moedas e deixe de ser emperrador. E o imperador atendeu? Atendeu aí ao jovem? Sim, atendeu. Vamos então colocar isso expresso no final do conto? O imperador atendeu e vestiu-se. Apenas por um motivo. Por qual motivo ele se vestiu? Será que ele estava tão preocupado em desemperrar? Apenas por um motivo. O motivo foi... Qual motivo teria sido esse? Ah, vocês não imaginam. Ele aceitou por apenas um motivo, a cor da roupa. Lembram que ele era muito vaidoso? Então, isso tem que fazer sentido no final também, não é? Era uma roupa nova, mas, puxa, era uma roupa nova de uma cor que ele gostava, da cor branca. Então, vamos colocar aqui? O imperador atendeu e vestiu-se apenas por um motivo. Ele adorava a cor branca. Ele adorava a cor branca. E queria ficar... Como que ele queria ficar? E queria ficar... De que maneira? Ele queria ficar perfeito, ele queria se renovar, ele queria ficar elegante.
e queria ficar elegante. Quase finalizando então, hein? O imperador atendeu e vestiu-se apenas por um motivo. Ele adorava a cor branca e queria ficar elegante. Vamos falar agora da roupa e encerrar o nosso conto de uma vez? Aí a gente vai retomar e vai conseguir reler o que escrevemos juntos. Vamos lá? A roupa encantada, e esse foi o efeito da roupa então, não é? A roupa encantada tornou o imperador decidido. Decidido. Podemos até ele passou a ser chamado de decidido. Muito bem, chegamos ao final, não é? Vamos retomar a parte que nós escrevemos? Vamos lá. Vamos fazer aqui a emenda, não é? Da parte que já estava escrita. O Conselho de Anciãos, então, resolveu dar um basta na situação para que o emperrador desemperrasse, ordenando que o vendedor fosse recebido. Sem escolha, o emperrador recebeu o jovem rapaz. O rapaz foi logo dizendo: vista essa roupa, me pague 1.500 moedas e deixe de ser emperrador. O imperador atendeu e vestiu-se apenas por um motivo. Ele adorava a cor branca e queria ficar elegante. A roupa encantada tornou o imperador decidido. Ele passou a ser chamado de decidido. Nós fizemos então um final para as roupas novas do imperador, que foi uma adaptação aí, uma variação de As Roupas Novas do Imperador, que vocês já conhecem, não é? De Hans Christian Andersen. Eu fiz uma brincadeira com o texto e vocês podem fazer também. E nós criamos juntos um novo final para esse conto. Não para o conto do Andersen, para o meu conto, para a minha versão do conto. Eu convido vocês a fazerem essa brincadeira com textos conhecidos. Bom, na última aula nós fizemos a leitura e planejamos o que escreveríamos. Nessa aula nós retomamos brevemente a leitura e fizemos aí a escrita do final. Para momentos de escrita, poderíamos dizer que faltará uma revisão, mas a escrita, na verdade, dessa maneira, ela está sempre inacabada. Como que eu posso explicar isso? A gente pode estar sempre melhorando. Cada vez que a gente visita, analisa, a gente encontra aspectos para melhorar. Essa foi, assim, a nossa primeira versão, né, dessa escrita do final. Então, vocês podem aí criar outros finais. Eu deixo de desafio aí para vocês, estudantes do terceiro ano. Criem outros finais para esse mesmo conto aí, As Roupas Novas do Imperador. Espero que vocês tenham aproveitado esse momento de aula de língua portuguesa. Eu escrevi o conto com muito carinho para que pudéssemos ter nessa aula já uma variação do conto que eu sei que a maioria de vocês já conhece. Foi um prazer estar com vocês. Eu quero deixar aqui a nossa tela para avaliação, em que você pode contar para nós o que achou dessa aula que acabou de assistir. Nossa aula se encerra. Um grande abraço, estudantes. Obrigado, professores.
Muito obrigado e até a próxima. Até mais. Tchau.